Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trabalho como professor de Biologia no Sistema Positivo de Ensino e estamos aqui para comentar os testes da nossa prova, beleza? Vamos então ao nosso primeiro teste, que vai falar sobre aspectos da fotossíntese, né? Então vocês têm o enunciado que vocês estão acompanhando e eles vão questionar para vocês a questão da energia luminosa, a fotossíntese, né? E com que esse fenômeno se relaciona? A fotossíntese se relaciona a partir do quê? Então lembrem sempre, gente, a fotossíntese é talvez o mais importante processo biológico que ocorre no nosso planeta, a partir do qual armazenamento de energia e produção de matéria orgânica, que forma todos os seres vivos, é tornado possível, né? Então vamos analisar dentro desse critério, ó. O item A, eles falam assim: a clorofila, que é o pigmento responsável em captar a luz, a clorofila capta a luz para o vegetal, ela está presente nos cloroplastos, que é a organela vegetal que realiza a fotossíntese. Organela é encontrada nas células dos seres heterótrofos. Ops, aqui nós temos um problema. Errado esse item, ó. Aqui é bom lembrar conceitos de ecologia básica, né? Heterótrofo é todo aquele ser que não é autótrofo, que não é produtor. Os produtores são aqueles que fazem fotossíntese, né? Especialmente os vegetais, eles são ricos em clorofila e vão realizar o processo. E aqui também vai uma dica mesmo de professor para vocês aí que estão estudando bastante, é que veja, revisar gabarito, gente, é um momento de estudar também. Então, se possível, vá fazendo prints dessas telas. Se tu está no computador, tira uma foto com o teu celular, tira uma foto, faça um print para guardar esse material para poder estudar e aprofundar ainda mais, né? O item B diz assim: a liberação do oxigênio na atmosfera, que ocorre durante a fase clara da fotossíntese, é o resultado da fotólise da água. Fotólise da água. Então, gente, aqui nós temos o gabarito correto, aqui é verdadeiro. Lembra, o que é fotólise? Foto é o prefixo para luz, lise, quebra. Fotólise é a quebra usando a energia da luz da molécula de água. Observe, o objetivo principal da fotossíntese é armazenar energia nas moléculas de glicose. Então o vegetal, durante a fotossíntese, produz muita glicose. Só que a glicose, observe, ela tem 12 átomos de hidrogênio. É preciso muito hidrogênio para produzir o açúcar. E a pergunta que fica é: da onde que vem todo esse hidrogênio? Vem da água, né? Ou então a gente pode pensar assim, ó, por que uma planta, se não pegar luz, ela morre, né? A grande importância da luz é que a luz fornece energia para quebra, para ruptura da molécula da água, a lise, a quebra, por isso fotólise. Como depende da luz, acontece no que se chama de fase clara da fotossíntese. Então aí nós encontramos já o gabarito dessa questão. E é bom, como eu disse antes, hein? Faça o printzinho dessa tela, para depois tu fazer um mapa mental, aprofundar, com certeza vai te ajudar bastante na tua formação, né? Vamos ver então por que as demais estão erradas, né? A letra C. A fotossíntese tem a ver com a disponibilidade de água, sendo este um fator que não interfere na fotossíntese. Epa, destaca aqui o erro. Como assim? A disponibilidade de água interfere e interfere muito, né? Até coloquei uma caixinha de texto aqui para tu poder aprofundar melhor esse raciocínio. A água, ela é fonte de hidrogênio para a produção de glicose. Então, a disponibilidade de água afeta diretamente a vida vegetal. Por isso, o erro vai estar sempre destacado em vermelho para tu poder aprofundar teu estudo, né? Na letra D, a fase escura da fotossíntese, também chamada de reações de fixação do carbono, que ocorre... Opa, nas mitocôndrias? Não. As mitocôndrias não tem nada a ver diretamente com a fotossíntese. A mitocôndria realiza a respiração celular. Então tá aqui o erro tá na mitocôndria, beleza? E a letra Equador aí, por que tá errada? Ao processo de fotossíntese responsável pela
liberação do gás carbônico. Epa, parei um pouquinho. O vegetal, durante a fotossíntese, ele absorve o CO2, né? O termo mais usado é o termo sequestro de CO2. Por quê? Lembre, o principal produto da fotossíntese é a glicose, matéria orgânica, C6H12O6. Então, para fazer glicose é preciso carbono. O carbono vem do CO2. Então, na fotossíntese, o vegetal não libera o CO2. Pelo contrário, ele absorve o CO2. Por isso, o destaque em vermelho para o erro. Beleza? Sim, a gente deu uma boa revisadinha na parte de fotossíntese. Essa questão 32 é uma questão bem legal que vai revisar com vocês a parte de genética. Então eles falam de caráter dominante, caráter recessivo, onde a posição do braço em que a gente coloca, por incrível que pareça, tem uma influência genética. E os dados todos são apresentados no enunciado. Eles vão descrevendo o que é dominante, o que é recessivo. Eu até detalhei para vocês aqui, ó. Quando a pessoa coloca o braço direito por cima do esquerdo, naturalmente, sem pensar, isso, por incrível que pareça, é uma influência genética, né? E isso tem caráter dominante na nossa sociedade, né? E o contrário, quando o esquerdo vem por cima, tem a ver com gene recessivo. Então, na verdade, é um caso padrão, né, semelhante àquelas questões de monohibridismo simples que vocês resolvem, né? Então, a gente vai fazer o cruzamento, que eles falam no enunciado, um cruzamento de dois heterozigotos, né? Ou seja, o braço direito vem por cima, né? Se tu fizer o quadrinho natural para heterozigoto, tu vai obter aquele padrão de monohibridismo que você está acostumado a fazer nos seus testes de genética. E aí, quando tu olhar, tu vai ver, ó, a chance de alguém, de um casal heterozigoto, ter um filho do tipo recessivo, cujo braço esquerdo vem por cima, é 1 de 4, ou seja, 25%. Uma questão fundamental de genética para revisar os conceitos fundamentais, né? Então, por isso, letra D, Dinamarca. Então, lembra, na verdade é uma questão simples, né? É que às vezes dos vestibulares ou o próprio Enem, às vezes o enunciado acaba te confundindo. Mas se tu pegar o enunciado, transformar num esquema, ó, observe como é que eu fiz para resolver. Eu transformei o enunciado em um esqueminha. E isso facilita bastante na hora de tu resolver teus problemas. Legal? Muito bem, então vamos para a questão de número 33. Mais uma questão envolvendo o assunto de genética, né? Aqui eles apresentam um cariótipo, né? É um tipo de exame que se faz para analisar os cromossomos de uma pessoa, para perceber se há algum problema de ordem cromossomial na estrutura dela. E a partir da análise do cariótipo, eles vão desenvolver a questão, né? Eles vão falar em dois tipos fundamentais de cromossomos. Nós temos os autossomos, nós temos os autossomos e os alossomos. Então, vamos por parte. Então, nós temos aqui no enunciado algumas palavras que são fundamentais para eu poder resolver. Eu até destaquei aqui com cores diferentes. Então, eu tenho que saber o que é cariótipo, o que é autossomo e o que é alossomo. Então, vamos recordar rapidão isso. Autossomos são todos aqueles cromossomos que não estão envolvidos diretamente com a determinação do sexo, né? Os alossomos são aqueles que definem o sexo. Na espécie humana, são os cromossomos X e Y. Todos os outros são autossomos. E o que é mesmo cariótipo? O cariótipo representa o número total de cromossomos que tem uma pessoa. Bom, então nós definimos os termos da questão, né, que é importante quando eu vou resolver uma questão, eu não me preocupe diretamente em achar a resposta. Eu pense um pouco nos termos da questão. Isso me ajuda bastante a organizar o raciocínio e é o que a gente fez aqui. Então, um bom print de tela para tu organizar teu mapa mental de estudo aí, né? Então, vamos lá. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Observe, ó. 44 são autossomos e nós temos 2 que são os alossomos, os sexuais, X e Y.
E aí, basicamente, a gente acaba matando a questão, ó. Nós temos lá na letra D, Dinamarca, 44 autossomos mais X e Y. Como ali vocês estão vendo, destacado em azul, o cromossomo Y, já sabemos que a pessoa é do sexo masculino. Lembra, quando ela é do sexo feminino, XX. Quando é do sexo masculino, XY. Beleza? A questão 34, de novo uma questão de genética. Esta dá um pouco mais de trabalho e aqui é importante também para ti pensar no seguinte, ó. Questões de genética normalmente são questões fáceis, mas é fácil de errar também, porque a gente se confunde se ficar só na cabeça. Lembre, o ideal sempre é tu transformar o texto, o enunciado, num esquema no teu rascunho. E a partir desse esquema, aí sim tu começa a resolver. Vamos fazer isso aqui para tu ver um bom exemplo de como se fazer um esquema, um mapa mental para orientar a solução. Eles falam aqui na genética do sangue, né, do sistema ABO, pessoas do sangue tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, e a genética por trás disso. Aí eles vão falar de uma moça chamada Lídia e eles dão dados dessa moça chamada Lídia e a partir daí vai vir o questionamento. Então, vamos organizar os dados do teste, né, para facilitar a forma de a gente raciocinar. O enunciado diz que o irmão mais velho dela, o primeiro irmão, ele é do grupo O. Se é do grupo O, eu já consigo deduzir uma série de coisas. Eu já sei que ele tem o gene Izinho, que é o padrão para esse tipo de genética. Lembra, nós temos o gene A, o gene B e o recessivo I, né? Então, quem é do grupo O é Izinho. Se eu sei que ele é do grupo O, eu já sei que ele não tem nem aglutinogênio A e nem aglutinogênio B. Porém, eu sei que ele tem anticorpos anti-A e anti-B. Então, veja, tudo isso eu estou anotando na hora da prova. Se eu deixar isso apenas na minha cabeça, a chance de eu me atrapalhar e me confundir é muito grande. Por isso é importante que tu desenvolva essa disciplina de fazer esquema do teu raciocínio. O enunciado diz que o segundo irmão dela é do grupo AB. Bom, aí eu já sei um monte de coisa com isso. Se ele é do grupo AB, ele tem o gene IA e B. Ele possui, se ele é AB, ele possui aglutinogênio A e aglutinogênio B e não tem anticorpos, nem anti-A nem anti-B, não tem as tais das aglutininas. Então, eu estou anotando isso para não me perder na hora de fazer. Agora, então, que eu já fiz um esquema básico, vamos definir o genótipo dos pais da Lídia, porque a partir dos filhos é possível deduzir a genética dos pais. Então, esse casal teve um filho do grupo O, cujo genótipo é Izinho. Então, ambos os pais devem portar o gene. Eu não sei, a interrogação, que é o primeiro gene, eu não sei, mas pelo menos um I cada um tem que ter. E eles tiveram o segundo filho, que é do grupo AB. Então, necessariamente, um dos pais tem que ter o gene A, outro pai tem que possuir o gene B. Agora, eu determinei o genótipo dos pais. Eu não sei quem é o pai e quem é a mãe, mas esses são os pais. Os dois são heterozigotos, um do grupo A, outro do grupo B. Né? Agora sim, vamos resolver a questão. Vamos lá. Letra A diz assim: a probabilidade de ela possuir em seu plasma sanguíneo anticorpos, aglutininas, anti-B é de 50%. Veja, até agora nós não sabemos qual é o tipo sanguíneo da Lídia. Não ficou claro qual é o grupo dela, mas eu já posso matematicamente deduzir algumas coisas. Vamos lá então. Eles estão perguntando, para ela possuir no sangue dela o anticorpo anti-B, é necessário que ela seja ou do grupo A, quem é do grupo A tem o anti-B, ou que ela seja do grupo O, porque o grupo O tem tanto o anti-A como o anti-B. Então, para que ela tenha aglutinina anti-B, ela tem que ser do grupo B ou do grupo O. Eu sei o genótipo dos pais, daí o que eu faço? Eu vou fazer um cruzamento dos pais para ver qual é a chance de a Lídia ser ou do grupo A ou do grupo O. Então, vamos calcular.
né? Então, eu parto do genótipo dos pais, que eu deduzi anteriormente, né? Daí eu faço aquele quadro clássico de cruzamento, o chiqueirinho que vocês estão acostumados, ó. Ali eu coloco os genes de um dos pais, ali do outro, e aí eu faço o cruzamento, né? Esse casal pode ter filho AB, pode ter filho do grupo A, filho do grupo B, filho do grupo O, né? Agora, se eu analisar segundo o enunciado, ó, quem é AB não tem nem anti-A nem anti-B. Quem é do grupo B não tem o anti-B que eles querem, só tem o anti-A. Quem é do grupo A pode ser o que o enunciado quer e o grupo O. Então vejam, existem duas possibilidades em 4 de ela possuir o anti-B como alternativa fala. Então, ou seja, isso vai me dar 50%. Então, de cara, a gente já acha o gabarito. Agora, claro, parece que é complicado, né? Só é complicado se eu não fizer o esquema de raciocínio. Muito aluno vai tentar fazer de cabeça e é aí que vai dar zica. No fundo é um teste muito fácil esse, desde que tu tenha disciplina de estudo. Então, volte o vídeo, vai anotando essas coisinhas que vocês estão vendo para exercitar o mapa mental, com certeza vai te ajudar bastante na tua formação. Vamos ver agora por que as outras estão erradas, né? O primeiro dos seus irmãos mais velhos não possui aglutininas. O enunciado diz, ele é do grupo O. Se ele é do grupo O, ele tem anti-A e anti-B. Então está totalmente errada a letra B. Letra C, o segundo dos seus irmãos mais velho, ele é doador universal. O segundo irmão, o segundo enunciado, é do grupo AB. O AB não é doador, ele é receptor universal. Lembra? Doador universal é o grupo O. Então tá aí destacado em vermelho o errinho. Letra D, caso é uma hipótese, caso ela seja receptor universal para o grupo ABO, ou seja, ela vai ser AB. A probabilidade de ela vir a ter uma menina, tu viu? Ó, restringiu ao sexo. Menina receptora universal no seu com seu atual marido é de 50%. Vamos ver se é verdade isso, né? Bom, aqui parte da hipótese de que ela seja do grupo AB. Vamos fazer de conta que ela é do grupo AB. O enunciado disse que o marido dela possui aglutinogênios A e B. Ora, se ele tem A e B, ele é do grupo AB. Então os dois seriam do grupo AB. Se tu fizeres um cruzamento naquele chiqueirinho clássico que a gente aprende na escola, ó, a gente tem um padrão de monohibridismo simples aí. Fazendo o cruzamento, ele pode ter, a Lígia poderia ter filhos do grupo A, AB, AB e B. Agora, tem que ver o critério. Então, a chance de ela ter uma criança do grupo AB é 2 em 4, ou seja, 50%. Mas não se esqueça que tem que ser menina. A probabilidade de uma probabilidade é a multiplicação de uma por outra. 1/2. Qual é a chance de ser uma menina? 1/2, né? Então, tome muito cuidado. Agora é que muito aluno cometeria o erro, né? Como eles definem o sexo, aí a coisa complica. Porque eu sei que a chance de ser AB é 50%. A chance de ser menina, 50%. Daí, então, os 25%. Por isso que está errado aqui. Que pegadinha sacana, né? E vamos ver a letra E, por que está errada? Que um dos seus genitores é do grupo O. Genitor é quem te dá origem. Genitor é meio que sinônimo de pai. Mas os pais, nenhum é O, né? Eles não podem ser O. Caso o pai dela fosse O, não seria possível que eles tivessem um filho AB. Então o enunciado já deixou essa pista. E aí eu reforço contigo mais uma vez. Tu viu como é importante fazer o mapa mental, não partir direto para resolver? E assim para tudo na vida, gente. Qualquer coisa na tua vida. Não parta direto para a solução. Para, pensa, dá um passo para trás, organiza as ideias, tu vai ver. A chance de te dar bem é bem melhor. Bora lá. Nessa questão 35 aqui, eles vão falar um pouco sobre zoologia, né? Então, gente, primeira coisa que eu tenho que me centrar muito é no enunciado. O enunciado, ele traz muita informação. Eu fiz alguns destaques aqui para vocês, ó. No enunciado, ele fala em uma espécie de medusa.
parecida com água viva. Ele classifica essa medusa de cubomedusa. Tu não precisava saber isso de cor. O enunciado está te trazendo. Então tu está lendo, destacando e sublinhando. Aí a partir daí eu posso analisar agora as alternativas. Porque se ele falou em medusa, eu já sei que trata-se de um quinidário, né? Eu até coloquei uma imagem aqui para te trazer melhor a memória e o assunto. As medusas são animais de vida livre, né? Os animais de vida livre são chamados de vágeis. Quem vive preso nas pedras, no fundo, é chamado de séssil. Séssil é fixo, o que é móvel é vágil, né? Então, as medusas são animais do filo quinidário. Então, é um conhecimento bem elementar de zoologia. E a partir daí a gente já pode ir para as alternativas. Porque eu sei que os filos quinidários são divididos em 4 classes, né? Os hidrozoa, sifozoa, antozoa e os benditos cubozoários que eles colocaram ali. Mas veja, no fundo tu não precisava ter na memória isso. Tu precisava ter um conhecimento fundamental que seria o suficiente, né? Lembrando que, como diz que é cubomedusa, eu já sei que é um cubozoário. Legal. Letra A. A letra A diz assim, hidrozoário. Animal de vida séssil. Não, medusa é um animal de vida vágil, de vida livre. Tá aí o erro da alternativa A. Alternativa B. Cubozoário. Tudo bem, até é um cubozoário. Animal de vida livre, medusa é um animal de vida livre que pertence... Opa, filo porífera não. Poríferos são as esponjas. Erradaça a alternativa B. A letra C, ó, tá errado ali por causa do séssil. Medusa é um animal de vida livre, né? O contrário de séssil. Séssil é quem vive preso, que nem o pólipo, que nem muitas algas que ficam presas, né? Tá ali o errinho. Letra D, de novo o mesmo erro, ó, séssil. Destaca aí no teu material sempre por que tá errado. Legal, né? E a letra E, que aí é o gabarito, né? Então, na verdade, é o tipo de teste que tu resolve pela análise do enunciado. Um conhecimento elementar de zoologia, que todos nós temos que ter, afinal de contas, somos cidadãos, e como cidadãos que somos, nós temos que ter um mínimo de conhecimento da nossa realidade, para que a gente possa compreender o nosso papel no mundo, tá certo, aluno? Então, esperto aí, hein? Questão 36, mais uma questão envolvendo zoologia. Aqui eles falam na questão 36, eles falam sobre a zoologia dos anfíbios. Especificamente o caso dos chamados anuros. É o grupo do sapo, da rã, da perereca, que para a maioria das pessoas é tudo a mesma coisa. É sapo, rã, perereca, é tudo a mesma coisa, é tudo sapo. Não, por incrível que pareça, não. Existem diferenças entre esses animais. E é justamente o que a questão vai explorar. A questão fala na rã Golias. Então eu já sei que não é sapo e que não é perereca. Mas o que é diferente aí, afinal? Mas vamos definir isso analisando as alternativas, né? Eles falam as rãs, justamente com sapo e perereca, são anfíbios da ordem dos anuros. E eles perguntam características da rã, não do sapo. Não da perereca. A gente vê nos contos de fada, a princesa vai beijar o sapo e ele vira um príncipe, né? E o sapo era feio que nem o pecado. O sapo, ele é todo rugoso, tem veneno. Então, normalmente se associa, né? É meio preconceituoso isso, mas se associa, historicamente, na literatura infantil e juvenil, se associa a feiura com o sapo, o que é uma bobagem, mas enfim, historicamente é isso que a gente tem. Vamos lá. Letra A. Por que a letra está errada? Porque as rãs, elas têm ausência de cauda durante todo o ciclo de vida. É errado. Todos os anuros passam pela metamorfose, tem uma fase de girino. Nessa fase de girino tem um rabinho, né? Então é bobinho, mas com esse simples item tu já eliminava a letra A. A letra B está errada por quê? Rã
eles estão falando de rã, ela tem ausência de cauda durante todo o ciclo de vida, a gente já viu que isso é um erro, mas vamos pegar outro erro aqui, que é a pele rugosa. A pele rugosa é típica do sapo e não da rã. A rã, ela é lisinha, bonitinha, brilhante, fofinha, o sapo que é o feiozão, todo rugoso. Então matamos a letra A. Letra B. Ausência de cauda na vida adulta, a gente já viu que isso é um problema. A pele rugosa aqui a gente já viu que é um problema, é típico do sapo, né? Legal. E aqui eles falam também, na letra B, das glândulas paratoides, né? Isso tem a ver com glândula secretora de veneno. Não sei se vocês já ouviram falar essa história, mas às vezes tu vê um sapo, pegar um sapo não é uma boa ideia, porque às vezes a glândula de veneno dele, a glândula paratoide pode estar cheia, ele espirra, aquilo irrita a pele, é tóxico, né, machuca os olhos, realmente. Mas isso é característica do sapo e não da rã. Né? Tanto é que a rã é inclusive comestível, tem criações de rã, o pessoal come rã, né? Ela não tem o veneno é dos sapos, né? E o pessoal confunde e pensa que o sapo é o marido da rã, não tem nada a ver, são grupos diferentes, sapo e a sapa, tem a rã. E aí eu não sei como é que é o masculino de rã, deve ser rão, sei lá como é que deve ser, né? Mas enfim, não confunda, não pense que um é o masculino ou feminino do outro. Isso aí, popularmente, é fácil de se atrapalhar. Na letra C, que é o gabarito, ó, a rã, né, ela tem esse detalhe aí, né, porque o girino é típico do sapo e muitas vezes da perereca, mas não da rã. Membros traseiros bem musculosos para ela poder saltar e as famosas membranas interdigitais, o que facilita o seu nado. Legal. Vamos ver por que está errada a letra D. Ó. A letra D está errada aqui, ó. Membros dianteiros e traseiros compridos. É diferença de comprimento. A rã, ela salta, o sapo não salta. A rã, ela salta longas distâncias. Por isso os membros traseiros são mais compridos, para dar mais impulso, né? Equador. Ausência de cauda durante todo o ciclo, pele lisa, membros traseiros bem musculosos, presença de glândulas paratoides. Bom, aqui a glândula do veneno já mata a charada. Legal? Tá aí, gente, matamos a charada, então, dos anfíbios. Questão 37. A questão 37 envolve sistema imunológico, conceitos de anticorpo, de antígeno, né? Conceitos de tipos de células de defesa que nós temos, e vamos então avançar no item. Eles vão fazer um pequeno enunciado aí que vocês estão acompanhando na leitura e vamos à análise das questões, né? Que eles perguntam assim: os elementos figurados do sangue responsáveis pela produção dos anticorpos específicos citados no texto são os... Bom, aqui cabe uma parada, gente. Olha só, os elementos figurados do sangue. O sangue, ele pode ser dividido em duas partes. A parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, que aí entram glóbulos brancos, hemácias, plaquetas, né? As células do sangue. Lembrando que plaqueta não é uma célula, né? Mas de qualquer forma é a parte figurada. E existem elementos que são responsáveis em produzir os tais dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas, mais especificamente glicoproteínas, produzidas pelo sistema imunológico em resposta a um invasor. Invasores, do ponto de vista técnico, eles são chamados de antígenos, né? Tudo aquilo que é estranho ao meu corpo é um antígeno, um vírus, uma bactéria, são elementos estranhos ao meu corpo, são antígenos. Uma cobra peçonhenta picou a pessoa. Aquela peçonha, aquele líquido tóxico que a cobra injeta é algo estranho ao corpo da pessoa, é um antígeno. Tudo que é estranho ao meu corpo é um antígeno. E contra antígenos, o nosso corpo produz anticorpos, moléculas
que fazem essa resposta. Os anticorpos, portanto, são extremamente importantes para a defesa do nosso corpo. E os anticorpos são produzidos por células específicas, os famosos linfócitos B. Né? Os linfócitos B são os grandes produtores de anticorpos no nosso corpo. Então, é sobre isso que eles falam e o gabarito vem logo na primeira, né? Os linfócitos B são as principais células produtoras de anticorpos do nosso sistema imunológico. Os linfócitos B recebem as tais das interleucinas. Existe uma célula muito importante no sistema imunológico que é o famoso linfócito T, né? O linfócito T de timo, que é um órgão que a gente tem bem aqui no meio do peito. O timo, ele amadurece alguns linfócitos que se transformam no famoso linfócito T, que é a célula que vai perambular pelo corpo fazendo o reconhecimento celular, a célula que vai determinar quem é antígeno e quem não é para produzir anticorpos. Quando o linfócito T reconhece algum invasor, ele libera no sangue um tipo muito especial de molécula, que são as chamadas interleucinas, que têm informações de como se produzir o anticorpo. Estas interleucinas, elas somente conseguem se conectar nos linfócitos B. Os linfócitos B, a partir das interleucinas, passam a produzir os anticorpos. Então, letra A seria o gabarito. Por que a B está errada, né? Os linfócitos T do tipo CD4, eles não produzem anticorpos. Eles têm a ver com o combate de células problemáticas que nós temos no nosso corpo. Os linfócitos T, né? Os CD4 são os que fazem o tal do reconhecimento. Eles fazem o reconhecimento celular, produzem as interleucinas vão informar os linfócitos B. São eles, os linfócitos B, os caras que vão produzir os anticorpos e não o linfócito T. O linfócito T, produzido pelo timo, ele faz o reconhecimento. Letra C, ele fala de um outro tipo de linfócito T, que é o CD8. O CD8, gente, ele não tem relação com produção de anticorpos. Quem produz anticorpo é linfócito B. O linfócito T, ele age matando algumas células infectadas. Existem casos em que a célula está infectada de vírus, né? E não há mais esperança para aquela célula. E se ela se romper, o vírus se espalha e contamina as outras. Os linfócitos CD8 fagocitam essas células, destroem essas células, o que tenta diminuir a expansão do vírus dentro do corpo, mas não produzir anticorpos. Os macrófagos, fago é o que come, macro é grande, são células que fagocitam antígenos invasores. E quem produz o anticorpo é o linfócito B. E as células NK, os natural killers, são células que combatem especialmente células cancerígenas. A todo instante, células cancerígenas nascem no nosso corpo, só que elas são imediatamente destruídas pelas células NK. Por uma razão que a ciência não entende até hoje, num dado momento, elas param de identificar essas células cancerígenas e aí o câncer finalmente se manifesta, né? Então, letra A.